A Agrodefesa está com equipes visitando as áreas em toda a região e já foram feitos os primeiros autos de infração por causa de cultivo da soja na safrinha. Nós estamos na Agrodefesa, na unidade de Rio Verde, com Giovanni Bastos de Miranda. Ele é fiscal agropecuário e também o chefe da unidade local. Giovanni, vamos falar um pouquinho de soja na safrinha, que neste é o nosso primeiro ano, neste 2015 é o primeiro ano dessas alterações no calendário de vazio sanitário. Essa alteração, vamos só para a gente relembrar e até para quem não é agricultor, como é que ficou? Então, Fabélia, desde o ano passado, ao longo de 2014, veio a discussão da alteração da Instrução Normativa da Soja, que regulamenta o plantio de soja no estado de Goiás. Então, no ano de 2014, a FAEG, juntamente com a Agrodefesa e outras entidades do segmento, reuniram-se ao longo do ano para discutir essas alterações e modificações que essa IN deveria tomar. Em outubro, finalizou-se uma minuta única em concordância com todos esses órgãos e já em novembro essa instrução normativa veio ser divulgada no Diário Oficial, no dia 11 de novembro. Então ela veio trazendo alterações aí no manejo, no processo de plantio de soja no estado de Goiás. Então já passando a valer a partir dessa data todas essas alterações nessa instrução normativa. E já valendo, então, para janeiro de 2015, esse plantio, ele não pode mais, ele pode ser feito só até dezembro, é isso? Correto. Estipulou-se nessas alterações, Fabíola, uma das principais modificações foi essa, foi a colocar um calendário de plantio. Esse calendário começa em 1º de outubro até 31 de dezembro. Então, nessa janela de plantio, pode ser feito o plantio da soja normalmente. As exceções a essa regra são para aquelas áreas de soja destinadas à pesquisa, desde que devidamente solicitaram as alterações com os planos de trabalho e manejo para a condução dessas áreas ao longo do período no plantio fora do dia 31/12. Então, essa é a única exceção nesse momento para plantio fora da janela de plantio de 1/10 a 31/12, para a finalidade de pesquisa, desde que tenha a solicitação prévia da Agrodefesa e a aprovação da Agrodefesa nesse projeto. Então, aquele produtor que plantar no dia 25, 28 de dezembro, naturalmente que ele vai colocar uma soja de ciclo mais tardio, ela pode se estender no mês de fevereiro, ali a planta viva não é o problema ainda. Correto. Plantando até 31/12, ele está dentro da legislação, não tem nada que impede ele plantar até 31/12. A planta vai ter um ciclo mais alongado, vai colher por volta de março, abril talvez, dependendo do ciclo da planta, né? Mas está tudo dentro da normalidade, tudo dentro da legalidade. Em relação às tigueras, como é que fica aquela planta voluntária? Então, a legislação em relação à tiguera não mudou. Ela permanece como estava antes na Instrução Normativa 003, onde aqueles grãos que provêm da colheita, que caem no chão, quando ele germina, o produtor tem até 30 dias após essa germinação para promover a destruição dessa tiguera. E é independente da cultura que esteja sucedendo, seja milho, seja outra cultura qualquer, ele tem que fazer o manejo de controle da tiguera. Nesse ano também aconteceu aquela nova legislação para o transporte desses grãos. Reduziu as tigueras às margens da estrada? Fabélia, a gente identifica ainda muita tiguera na beira da estrada. Infelizmente, a gente ainda tem essa ocorrência corriqueira de caminhões ainda derramando soja à beira da rodovia, que vai provocar essas plantas voluntárias à beira de rodovia. Então, a gente tem que fazer um trabalho mais intensificado em relação à questão do transporte. Um trabalho de orientação já foi feito até junto com vocês da TV Sucesso e outros trabalhos de divulgações que nós fizemos na região também, orientando para que esse transporte seja melhor monitorado, para que a gente diminua essa pressão de plantas ao longo da rodovia. Mas a gente identificou sim que teve uma mudança, uma melhoria em relação a essas plantas voluntárias ao longo da rodovia, mas a gente ainda espera que haja mais adesão no controle dessas plantas na rodovia. E o produtor, ele está resistente ou ele tem aderido ao fim da safrinha com a soja? Fabíola, eu posso te falar que com certeza o produtor tem uma grande consciência dessa medida, da importância dessa medida para ele e para a classe produtora no geral. É uma medida importantíssima para a gente poder tentar diminuir a pressão da ferrugem asiática na região, para que isso, consequentemente, faça que os seus custos barateiem num futuro breve, né?
Então, assim, eu posso dizer precisamente que os produtores eles têm se engajado bastante nesse controle, até porque é uma necessidade que ele mesmo nos prontificou para que isso ocorresse, né? Porém, infelizmente, nós tivemos ainda uma ocorrência esse ano aqui em Rio Verde, em que nós temos uma área que foi encontrada, em torno de 600 hectares, plantados com soja safrinha. Infelizmente, nós tivemos essa ocorrência. E quais são os procedimentos diante de uma situação dessas? Olha, o produtor foi notificado, ele foi autuado e foi notificado para destruição. Novamente, estipulamos um prazo, não foi executado o prazo, nós autuamos novamente, demos mais um outro prazo para ver se ele vai tomar providência legal, como pede a legislação. Não sendo feito isso, nós vamos encaminhar esse procedimento aí para os órgãos competentes, que seja Procuradoria ou Ministério Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis nesse caso. Ele vai ser autuado o quanto for preciso até que isso tenha sido resolvido. Foi feita alguma avaliação com relação à pressão de ferrugem? Sim, nós coletamos amostras de folha no local, levamos ao laboratório da UNIRV, que é um laboratório credenciado naquele consórcio anti-ferrugem, e infelizmente foi detectada a presença de ferrugem. Nós temos o laudo da presença, da análise dessa soja, dessas folhas lá da área, e foi constatada a presença de ferrugem, sim. Giovanni, o produtor, ele deseja muito que o vizinho cumpra a legislação. E para a Agrodefesa conseguir fiscalizar todas as áreas, a gente sabe que é impossível. Se o produtor tem alguma denúncia a fazer, se ele conhece e sabe de um vizinho que tem soja, qual é o procedimento? A gente pede encarecidamente que o produtor nos ajude a coibir essas situações. E nós temos um 0800 que ele é específico para isso. Para o produtor fazer a denúncia que ele tem em mente a fazer de algum tipo de problema que ele tenha. E além do 0800, ele pode procurar os escritórios locais da Agrodefesa nos municípios que nós temos fiscais atuando. Ele pode ligar no 0800, que é o 0800 646 1122, ligar e fazer a sua denúncia da sua ocorrência, que essas denúncias chegam até nós para que nós possamos ir até o local e fazer o que tem que ser feito, né? Então, a gente pede encarecidamente que o produtor seja um agente de fiscalização também, para ajudar a gente a coibir essas situações, porque nós temos que pensar no todo. Eu acho que os vizinhos numa situação dessa ficam prejudicados, porque já começam o próximo ano, numa situação com presença de ferrugem, como é o caso, já começa o próximo ano com uma pressão de ferrugem muito grande, porque os esporos eles ficam permanentes no ambiente em plantas voluntárias. Então você já começa com a soja novinha já sendo atacada o tempo todo e a pressão aumenta e o custo, consequentemente, vai aumentar. Bom, nosso tempo já está esgotado, então o programa ele vem para defender os interesses do produtor. E o produtor ele está muito interessado em reduzir os seus custos. Então nós estaremos sempre trazendo todas essas informações. E depois vamos voltar a falar com a Agrodefesa também com relação a essas áreas que têm autorização para pesquisa e alguns casos que deixam essas áreas praticamente abandonadas e com a pressão de ferrugem muito alta. Nós vamos também cobrar isso na Agrodefesa e ver com as autoridades o que pode ser feito.